comecei nessa carreira, nessa profissão, nesse mercado, obviamente, sem saber o ponto de chegada, eu só sabia o ponto de partida e batalhei muito, né? Eu visitei várias empresas pedindo estágio, pedindo oportunidade de trabalho, desde o começo. Minha família não morava em São Paulo, eu morava sozinho aqui desde os 18 anos. Eles estavam em outro lugar do país, no Rio de Janeiro, e eu estava aqui sozinho para fazer o meu caminho, sem moleza, né? Com apoio, se fosse possível, mas se fosse possível não ter o apoio, melhor para todos. A ideia era aprender fazendo. Aí eu consegui entrar numa faculdade de comunicação. Na época era o primeiro curso de comunicação, então eu não sabia exatamente o que era, ninguém sabia. Primeira turma de comunicação da FAAP. E hoje, na época eu dizia, e hoje eu digo mais ainda, que curso de comunicação ele é mais um curso para informar do que para formar, porque essa é uma profissão muito prática, muito pragmática, muita coisa não está na parte do ensino, né? Não é algo que você tem que saber para fazer, mas é algo que você tem que fazer para saber. E essa prática que te realimenta no exercício da profissão. Então, ali eu completei a faculdade, me formei, nunca fui buscar o diploma. Essas revoltas de universitário bobo, jovem, moleque, besta, que fala que não precisa de diploma, se revolta contra a universidade, coisa de moleque. Mas depois a universidade me deu uma lição, me chamou para fazer uma palestra quando eu já era profissional e me entregou o diploma na palestra. Você toma, tá aqui, ó. E eu agradeci em público, falei, é realmente ridículo, não vim nunca buscar meu diploma na FAAP, muito obrigado pela lição e agradeço muito o diploma. Então eu comecei dessa forma, consegui passar por agências, no começo eram agências pequenas, que é onde tem as maiores oportunidades. A primeira agência foi uma agência chamada Nacional de Propaganda, que era uma agência média na época, que tinha algumas contas boas, inclusive do governo do estado de São Paulo. Aprendi a começar ali, foi um bom começo. Depois eu passei por uma outra agência chamada GTMC, que era uma agência de marketing e comunicação, um pouco mais criativa, mais voltada para a criatividade. E na sequência aí eu tive a chance de trabalhar numa grande agência, a primeira grande agência, que foi a Standard Ogilvy Media. A Standard estava acabando de virar a Standard Ogilvy, com a compra da Standard lá fora. Na Standard, eu realmente fiz uma carreira mais em ascensão, muito rápida, porque a Standard e a Ogilvy estavam procurando sangue novo para exatamente oxigenar a agência naquilo que estava acontecendo de mudança de perfil de empresa de comunicação, agência no Brasil. As agências eram muito mais fortemente ligadas a negócio na geração anterior à minha e menos voltadas à criatividade. Né? O negócio é fazer o drive da agência e a agência oferecer a criatividade como um subproduto daquilo que era o verdadeiro negócio para eles. E teve uma geração de grandes empresários aí anterior a mim e a minha geração que tinha esse perfil. Mas a coisa tinha mudado, então a qualidade do serviço criativo tinha passado a ser uma coisa importante. E aí a Standard estava procurando gente nova de criação e estava energizando a área de criação. Ali eu conheci o Fontoura e o Clóvis Scalia, que me deram ali a chance de trabalhar, entrar na área criativa. E ali eu ganhei também, fiz rapidamente uma carreira ali. Eu acabei ganhando os dois primeiros leões de ouro da Ogilvy, da Standard Ogilvy no Brasil. Eu participei, né? Eu fui o redator dessas campanhas, de maneira que a coisa começou a acontecer muito rápido para mim ali na área criativa. Aí eu fui promovido a diretor de criação ali, e aí comecei a entender o que é necessariamente você ter gestão de um trabalho criativo e não ser somente o criador do trabalho criativo, que é uma outra complexidade, né? Aí passei por isso e, de repente, recebi um convite de uma agência nova que estava começando, chamada DM9, que tinha 6 meses de existência e estava procurando
nomes de ponta para a área de criação exatamente, né? Era o Nizam que estava lá fazendo a agência do começo. E como ele viu que eu era um dos nomes que tinha ido bem em Cannes naquele ano, e Cannes era um parâmetro para esse tipo de avaliação, eu recebi um convite para ir para DM9, depois de 3 anos e meio de Ogilvy. E eu lembro direitinho que aquilo foi avaliado assim, era um risco, era meio apostar na loteria, porque o Nizam era um cara naquela época controverso no mercado, e eu estava num lugar muito seguro e estável, né? E foi essa segurança, essa estabilidade que me deu medo, e não o risco do outro lado. Eu falei assim, porra, eu acho que 3 anos e meio, eu quero uma coisa nova, né? Acho que interessante. É um animal, essa agência é um animal com DNA mais puro da área criativa. A Standard tinha um DNA misto, ela estava tentando estimular o departamento de criação, né? E a DM9 era uma agência feita por alguém da área de criação. Então eu aceitei. E na DM9 muita coisa aconteceu ainda mais rápido, muito rápido. Ali eu conheci um futuro sócio, que era o Marcelo Serpa, conheci um outro sócio que era o José Luiz Madeira, e conheci vários outros nomes, que depois foram nomes também na área criativa e em outras áreas, muito importantes nesses 10 anos seguintes da propaganda brasileira. De maneira que ali era meio que um epicentro. Eu estava no olho do furacão, né? Eu era parte do olho do furacão. E foi uma coisa muito energizante, uma maneira muito única de fazer comunicação. A gente praticamente a gente brigava no bom sentido com uma outra agência chamada WGGK, depois W Brasil, e eu lembro que tinha essa rixa positiva de nós sermos os New Kids in the Block, né? o novo nome da criatividade. E aquilo realmente aconteceu, porque existia uma obsessão com esse objetivo por parte do próprio Nizam, e a gente realmente bateu todos os recordes de performance criativa, e alguns até de performance de agência naquela hora, superando a W Brasil, superando outras agências, como nós que fizemos isso acontecer, né? Ali eu consegui ser o redator, eu estava nessa função de criativo, né? O Nizam tinha me oferecido para ser diretor de criação na DM9, e eu tinha recusado essa oferta, porque era muito difícil para ele delegar de fato a direção de criação. E aí eu lembro direitinho de ter tido essa conversa com ele, que eu falei, olha, você me dá os deveres do diretor de criação, mas não me dá os direitos, né? Então, e os direitos que eu diria era poder decidir, né, agir como diretor de criação. Eu falei, olha, como nessa agência aqui, você, na verdade, quer ser o diretor de criação, por mais que você dê esse título para alguém, eu prefiro te devolver os deveres, já que eu não tenho os direitos, e ficar focado só no meu trabalho. Mas eu te ajudo no que você precisar, mas eu vou focar no meu trabalho. E foi uma conversa boa, porque ninguém ainda tinha dado uma peitada, vamos dizer assim, mais estruturada nele. E aí eu falei, agora eu vou buscar os meus drivers de performance pessoal, né? E ali também eu decidi que eu queria fazer uma agência de propaganda. Eu queria fazer a minha agência, né? E depois a gente volta nas razões para isso. Mas eu falei, ok, eu vou focar primeiro naquilo que a experiência de profissional pede. Você não pode chegar a dono de alguma coisa sem passar pelos todos os steps que tem para chegar nisso, né? Eu falei, primeiro eu vou buscar ser o profissional mais reconhecido na minha área específica de expertise, que era redação criativa. E eu fui o redator da minha geração mais premiado naquele período. Depois eu setei para mim um objetivo que era, eu quero ter uma performance de diretor criativo, de gestão do processo criativo, à altura também do meu primeiro step. Isso acabou acontecendo na sequência, depois, inclusive, da DM9. E na sequência disso, assim, eu quero ter
o conhecimento empresarial e aí de gestão de negócio, de forma que eu possa ser um profissional criativo, mas também um empresário, que é uma coisa que os meus pares na área de criação até relegavam ou faziam um pouco, ou achavam chato, né? E realmente, assim, se você não tem a queda para isso, você não tem que fazer mesmo, né? Então não era muito comum alguém botar a mão nisso vindo da área criativa, era muito pouco, né? Mas eu achei que eu queria fazer isso, em nome da minha autonomia, né? Autonomia pessoal e profissional. Muito mais isso do que qualquer outra coisa. Nessa profissão, eu descobri muito rapidamente que você tem, se você não se cuidar, você tem menos vida útil que jogador de futebol. E eu olhava para frente e falava, eu acho que eu quero continuar jogando bola, mas se eu não for o dono da bola, pelo menos da minha bola, vão me tirar desse jogo lá na frente. Como eu vi vários de outros pares e até profissionais serem obsoletados, porque vem alguém e te substitui no campo, né? Então, essa eu diria que foi o primeiro driver da minha motivação de construir uma empresa. Era pensar também no meu futuro ali, né? Aí eu fiquei um tempo na DM9, a gente ganhou praticamente tudo. É um case, né? É um case de performance que a própria propaganda registra historicamente. E essa história de querer fazer uma agência me levou a conversar com um cara chamado Madia, Francisco Madia, que tinha feito, tinham me dito, uma intermediação entre o Washington e a GGK. Né? Claro, eu não conheço ninguém nesse mercado que que intermedia isso, né? Eu não tinha esse conhecimento. Mas eu sei que essa pessoa já fez isso. Então eu queria falar com essa pessoa, né? E aí eu fui conhecer o Madia, conversei bastante com ele, por várias vezes, e falou, olha, Alexandre, eu lembro direitinho dele falando isso para mim, olha, Ale, vamos, ok, tudo bem, acreditando no Madia, bem decidido, bem objetivo, rápido, olha, então vou olhar o mercado, vou ver o que temos, não temos nada agora, mas assim que tiver alguma coisa para você, eu vou estar aqui, volto a conversar, acho que é muito interessante, acho que tem muito valor, fez uma avaliação extremamente rápida e objetiva do meu perfil, do que eu queria, e comparou isso com o mercado. Uma visão de marketing, oferta e demanda, claramente. Aí passou um tempinho, eu tinha já conversado com duas pessoas que eu tinha muita afinidade dentro da DM9, que era o meu diretor de arte, o Marcelo, que fazia dupla comigo, e o Madeira, que fazia atendimento. E eu dividia sempre com eles um pouco desse sonho. Eu falava, eu quero fazer alguma altura do campeonato, quero fazer. Eu falei com o Madia, e aí os dois me falaram, se pintar alguma coisa, eu quero fazer junto, quero estar junto. Claro, então vamos formar aqui um triunvirar, vamos estruturar um pouco o que seria isso, e aí, eventualmente, se acontecer, nós vamos, né, vamos os três, por exemplo, né? Aí veio o Madia e com uma oportunidade, né, que não era o que eu tinha pedido. Eu queria fazer uma agência. E ele veio com uma oportunidade de refazer uma agência. Porque, obviamente, ele tinha essa demanda de outro lado. Ele juntou duas demandas. Ele tinha uma demanda do Alex Pericinoto e principalmente da BBDO de reviver a Almap. A Almap, que era, naquele momento em que a gente estava ali conversando, 94, 93, ela era um paciente em coma, vamos dizer assim. Ela era uma agência mantida viva por aparelho. Tinha um grande passado, a BBDO tinha acabado de comprar, portanto ela queria a carteira de clientes, estava comprando o negócio, mas ela sabia que aquele negócio não ia se manter se não tivesse quem mantivesse o negócio, né? E essa pessoa, o Alex, também já sabia que não era ele, porque ele era mais ligado toda a fase anterior da agência, e até como sócio, ele também queria vender para poder monetizar e sair, né? Aí nessa hora a gente teve uma conversa com o Madia e falou, Madia, não é exatamente isso, eu queria fazer uma agência do meu jeito, né? Com a minha visão, e que eu tivesse independência.
E aí a gente foi conversando, os três, e chegou a ser uma conclusão de que aquele, na verdade, poderia ser um passo intermediário, né? Em que a gente assumiria qual a vantagem? Já tinha uma grande carteira de clientes. A desvantagem é que não era exatamente, era uma obra feita, pedindo para ser refeita, não era exatamente o que eu queria. A gente falou, de repente é uma passagem aqui, ou pode até se tornar futuramente naquilo que a gente queria, mas não sabia que queria. Então vamos encarar porque eu pensei, no mínimo vai me dar uma cancha para esse novo nível que eu queria adotar na minha vida profissional, que era estar mais próximo da posição empresarial, né? Na empresa de serviço. E aí a gente aceitou e a gente saiu ruidosamente da DM9. Foi uma queda de castelo, porque ali realmente essa saída nós éramos pessoas chaves ali, né? E obviamente perder essas pessoas chaves para qualquer empresa e com o perfil que nós tínhamos, né? Não era uma coisa fácil para a DM9. Eu gostava muito, 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 tinha uma grande amizade com o Afonso Serra, a quem eu reputo muito da capacidade da agência naquela época de reter pessoas que se desgastavam muito rapidamente dentro do clima mais demandante e difícil da DM9. O Afonso era um cara que sabia fazer um pouco botar os panos quentes, e obviamente a conversa com ele foi muito mais fácil que a conversa com o outro sócio. Mas a gente definitivamente já estava com a cabeça feita e a gente foi para lá. Na UMAP, a gente sabe hoje que é o case mais bem sucedido de reposicionamento de uma agência de comunicação. Só essa passagem pela UMAP é um livro, ou um vídeo, ou um filme. Mas como não temos tempo aqui, eu vou ter que resumir. Aí só para você entender, nós fomos apresentados, a primeira coisa que foi feita foi, vamos apresentar vocês aos clientes, e o primeiro cliente para o qual a gente foi apresentado foi a Volkswagen. E a Volkswagen, na época, tinha seu presidente, tinha um diretor, que era um cara muito bacana, mas tinha um diretor de marketing, que também era um cara muito bacana, mas era um alemão chamado Rainer Wolf. O Rainer era o homem do marketing. Essa conversa com o Rainer, ele falou, olha, ele ouviu o que a gente falou, nós vamos aqui para reposicionar a agência, para botar o trabalho criativo em outro nível, para trazer resultado, para todo aquele drive de adolescente, vamos dizer, embora ninguém ali fosse, que a gente tinha para colocar aquela energia mais jovem ali para colocar na agência e no trabalho. Ele ouviu atentamente, como bom alemão, disse, ok, mas eu tinha dado ao Alex 2 meses. E esses 2 meses continuam. Se em 2 meses a gente não tiver uma melhora que eu possa ver medida, né, possa sentir de fato, a conta da Volkswagen vai entrar em concorrência. Aí nós olhamos uns para os outros, nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos antes de comprar o pacote que, pelo menos essa conta, eu não sabia de outras, a gente, na verdade, estava entrando aos 45 do segundo tempo. Né? Assim, agora, voltando para a gente, assim, bom, a gente já pulou para dentro do barco. Enganados ou não, meias verdades ditas no começo ou não, já estamos dentro dele. Então, agora a questão aqui é, vamos fazer o que a gente já disse que ia fazer mesmo? Porque eu tenho certeza que o trabalho que nós somos capazes de fazer, ele é tão diferenciado nesse mercado, que só o fato de fazê-lo já vai ser a grande diferença. Não precisa inventar mais nada do que aquilo que a gente já sabe fazer. E aí a gente arregaçou a manga e foi para aquilo que eu chamo de trabalhar mesmo. E aí tem a outra parte mais difícil, que foi encontrar um departamento. De maneira geral, os recursos humanos da UMAP naquela época eles eram muito antigos, muito velhos, e muito ligados a uma cultura anterior. Então a gente precisava trazer. Você não faz uma revolução se você não tem cabeças revolucionárias, né?
Então era muito difícil você mudar tudo com pessoas que não achavam que precisava mudar, né? Mas a gente também não tinha tempo de substituir pessoas a nível de botar uma equipe totalmente nova, né? Então eu chamei o Marcelo, e a gente viu a lista de trabalhos. E a lista de trabalhos tinha mais uma dezena, assim, acho que era mais de 40 trabalhos atrasados, né? E uma coisa pela qual a gente era muito famoso na DM9 era pelo índice de produtividade. Isso eu aprendi muito lá. Você não tem que esperar a fagulha criativa, você vai ter que acender esse fogo, meu amigo. Você tem que saber a técnica de acender a sua fagulha criativa. Não existe essa de esperar inspiração. Na inspiração, você tem que agarrar pelo pescoço e jogar no papel, né? E a gente sabia fazer isso muito bem. Eu descobri isso com muito esforço, mas é uma técnica. E aí, obviamente, não era muita gente que sabia disso naquela época. Então a gente viu a lista de trabalhos e falou assim: olha, nós temos que estar ferrado, basicamente, aqui. Mas eu proponho o seguinte: ali eu inventei um negócio que, graças a Deus, eu não tive que fazer de novo. Se pudesse, se tivesse que fazer, faria, não tem problema. Mas ainda bem que eu não tive que fazer de novo, que foi dividir a área criativa da UMAP BBDO em 2 times. Falou: ó, faz o seguinte, Marcelo, pega a metade e eu pego a outra metade. Dos 40 jobs, número aleatório, em andamento, você fica com 20, eu fico com 20. E nós vamos esvaziar essa lista em uma semana. O Marcelo era um cara que trabalhava comigo, ele sabia que não estava falando nada, estava falando de alguma coisa demandante, mas nada impossível. Falou: ok, então vamos dividir. Dividir, falou assim: ó, você dirige criação desse grupo, eu dirijo criação daquele, depois você me usa para olhar os seus trabalhos e eu te uso para você olhar os meus, e a gente faz um cross de direção de criação, mas com objetivo de produtividade criativa. Ó, chamamos as equipes e falamos isso que eu falei para você para eles. E a reação foi aterrorizante, porque as pessoas: você está louco, isso não dá para fazer isso, não dá, não. Falei assim: olha, gente, a gente tem 2 alternativas, ou a gente tenta, vocês tentam fazer, e a gente pode até não conseguir esbarrar, mas a gente tenta fazer, ou a gente não faz, a gente perde a conta, vocês perdem o emprego, nós perdemos a nossa credibilidade. Não tem essa do não dá, né? Nós vamos ter que fazer essa opção. Eu proponho a vocês que isso aqui seja encarar isso como um jogo. Vamos lá, vamos fazer e tentar se divertir, né? Para caras mais velhos, inclusive, a maioria era mais velho. Havia vários nomes da geração anterior de criativos que trabalhavam em outro ritmo, com outra filosofia, né? Mas é aquele negócio, não tem saída, quebra o muro, né? Para achar ela. E a gente fez esse processo e a gente zerou a lista em uma semana. E o mais interessante foi que as pessoas descobriram que elas podiam. Depois disso, vários deles vieram falar comigo e falaram assim: porra, foi um processo louco, mas foi do cacete, porque a gente não largou o osso, a gente achou grandes... Na verdade, a pessoa acabou descobrindo seus limites e ampliando esses limites de produtividade, coisa que você só consegue fazer quando você chega no limite, né? Você tem que empurrar o limite para frente. Eu só consegui até aqui, ótimo. Então você chegou lá, agora você começa a empurrar. E é assim que você vai ampliar a sua capacidade produtiva e criativa, no caso. Então muita gente ali ficou um criativo melhor do que se achava antes. Eu nem sabia que poderia ser, porque tinha medo do esforço, tinha conforto na calma maior. E a gente entregou isso e a gente resgatou a conta da Volkswagen. Carvão, diamante é um pedaço de carvão que foi feito diamante sob pressão, e isso é uma verdade geológica, mas é uma verdade humana também. Falei: ó, pressão bem controlada te faz melhor, né? E eu acho que as pessoas sentiram que o que a gente trazia de uma cultura DM9, vamos dizer assim, era uma coisa que realmente ninguém tinha visto ainda. E aquilo ajudou muito a gente a passar por aquela fase. E aí o resto, a gente pôs para dentro dessa cultura mais criativa e em termos de produtividade para dentro da UMAP, e o resto é um pouco de história, e a gente sabe que tem muita cobertura sobre esse fato aí.
Depois disso, como eu disse, esse não era um período, esse não era o meu projeto ainda, né? Esse era um projeto que eu considerei, talvez os meus outros dois sócios estavam satisfeitos com isso, mas eu queria comandar meu próprio negócio, né? Do zero. E aí eu saí da Almap com uma oferta que ainda não era isso, mas aí eu já considero que era onde eu ia aprender mais sobre sobre a possibilidade de fazer uma agência minha. Eu recebi um convite da Young Rubicon para assumir a Young Rubicon como CEO. Na UMAP eu não era CEO, né? Nenhum de nós ali era CEO. Mas ali eu assumi com a função de CEO. E era a primeira vez que um cara de criação, um profissional de criação, com a minha idade, era CEO de uma agência de propaganda. E aí eu aceitei esse convite. E fiquei na Young e tracei dois objetivos para mim. O primeiro objetivo era ligado à qualidade criativa, que era a razão principal pela qual me contrataram. Eles tinham visto o que eu tinha feito na DM9, viram o que a gente estava fazendo na UMAP e queriam aquilo para a Young. A Young tinha uma questão parecida com a UMAP, mas ela era muito menos envelhecida que a UMAP. Ela já tinha uma estrutura melhor, vamos dizer assim, do que quando a gente pegou a UMAP. E aí eu fui para a Young como CEO, e ali com o objetivo de aprender essa função bem aprendida, trazer o objetivo de ser a melhor performance criativa da Young até aquele momento no Brasil, e também ter a melhor performance financeira da agência no Brasil. Eu falei assim, se eu conseguir dar o maior lucro que essa empresa já deu no Brasil, e se eu conseguir entregar uma qualidade criativa melhor do que todos os anos anteriores, a minha missão comigo vai estar completa, e eu tenho certeza que do lado da empresa eles vão estar satisfeitos pra caramba. E isso aconteceu. A Young conseguiu esses dois objetivos, a gente alcançou. Tinha acabado de ser comprada pela WPP, na verdade, do Martin Sorrell, e estava passando por muitas mudanças, né? Até por isso precisava de um reforço tanto criativo quanto de performance em todos os países do mundo, para a noiva ficar mais bonita para vender para o Martin Sorrell, né? Então eu fiz minha parte nisso, também fiz isso para minha carreira, para minha história ali. E aí sim eu fiquei na posição de começar uma agência. Então, em 99 para 2000, que para mim é uma data simbólica, eu escrevi inclusive um anúncio sobre isso, né? Eu falei, bom, agora eu vou fazer o que eu acho que deve ser uma agência nessa nova economia, né? Na economia nova, que eu digo de 99 para 2000, os anos 2000 começando. E aí o modelo foi colocar em prática tudo aquilo que eu vi de bom nessas três empresas que eu passei antes, tentando deixar de fora tudo aquilo que eu vi errado nelas, né? Então, nesse sentido, a Young para mim foi muito bom, porque se eu tinha algum erro para cometer, eu cometi com a empresa dos outros. Esse era o meu risco lá. Eu falei assim, olha, se for para aprender errando, é muito mais barato errar não com o meu dinheiro. E foi isso que também me fez aceitar a proposta da Young. Graças a Deus eu não errei na Young, então ninguém teve prejuízo com isso, pelo contrário. Aí eu fiz a Nel Gama. E a Nel Gama, sim, aí é o meu projeto como empresário criativo, né? Que eu divido a minha vida em antes dela e depois, né? Que eu acho que eu consegui ser aquilo que me propus a ser, um profissional mais completo, que consiga ver o negócio de forma holística, que tem uma visão criativa, não da agência, mas tem uma visão criativa do negócio, que veja a criatividade como um insumo que ela, na verdade, não só para uma campanha de propaganda, mas para qualquer negócio, né? Que a criatividade seja um insumo para qualquer negócio, para todos os negócios. Até para, eventualmente, falar de um novo produto para um cliente, ou criar um novo produto, aí sim eu tinha a chance de fazer no meu jeito, né? E testar o meu jeito. Podia não estar certo, e aí eu ia aprender aí sim com os meus erros e a gente ia ver. Em 2002, a Nel Gama começou extremamente forte. Ela teve a melhor performance que uma agência recém-criada em um ano poderia ter no Brasil. Ela também, do ponto de vista criativo, foi a primeira agência
a conquistar um leão em Cannes no seu primeiro ano de vida. Também pelo Caboré, foi a primeira agência a conquistar um Caboré de agência, foi a mais jovem a conquistar um Caboré de agência em toda a história do Caboré até aquele momento. Então, a gente foi quebrando paradigmas com ela. Assim, vamos lá, vamos. Negócio seguinte, paradigmas, obstáculo. Uma vez eu escrevi num texto da Mitsubishi comercial que dizia que você só sabe que está indo para frente quando deixa um obstáculo para trás. Então, isso é engenharia, isso é filosofia de vida também. Então, ali a Neogama foi quebrando, vamos dizer assim, paradigmas e estabelecendo até novas marcas. E foi um negócio que cresceu muito rapidamente, se posicionou entre as agências maiores do Brasil em muito pouco tempo, ficamos top 5, acho que no 5º ano ou 6º ano, alguma coisa assim, que nem era meu objetivo não era exatamente estar no ranking de faturamento, mas sim criar uma agência com uma lucratividade muito boa, saudável e autônoma. Tanto que ali ela nasceu com associação com o Leo Group, que tinha 40%. Eu era sócio majoritário. E logo na sequência eu substituí essa associação com o Leo Group, que já tinha Léo Brunet no Brasil, por uma associação que eu achei que era o pulo do gato na época para nós aqui no Brasil, que era nos associarmos à agência mais criativa do mundo, chamada BBH, Bartle Bogle Hegarty, que todo mundo admirava muito, eu também. E eu conheci o John Hegarty, que hoje é Sir John Hegarty, né? E falei, pô, esse tipo de empresa é o sócio que eu gostaria de ter. Muito menos pela necessidade de ser criativo, que isso eu sou e a gente é, mas muito mais por aquilo que embasa a criatividade naquela agência, que é o planning. O planejamento em inglês da BBH era o planejamento mais premiado na Europa. Muita gente acha que a BBH era a agência mais criativa, mas a BBH era a agência mais criativa e a mais premiada em planejamento. E o que eu achava que não tinha no Brasil, e não tinha mesmo, era o estilo de planejamento inglês, o expertise inglês de planejamento, que é muito diferente do americano. O expertise de planejamento inglês é muito mais voltado para o insight, para o suporte à visão criativa. O americano é muito mais para embasar a visão de mercado e menos voltado à criatividade, vamos dizer assim. E aí eu trouxe pela primeira vez um planner inglês para o Brasil para ficar morando aqui, para ser o diretor de planejamento da Neogama era inglês da BBH, né? Por quê? Porque eu queria internalizar a cultura de planejamento dentro da agência. Eu não queria importar, eu queria construir ela aqui dentro. Esse cara ficou 3 anos e a Neogama acabou ficando com um expertise de planejamento único no Brasil para construir cases. E foi o que aconteceu. A gente acabou se especializando como uma agência que construía cases, não uma agência que criava campanhas. A gente trabalhava a marca e criava cases de marca e de performance. Então, aí, essa associação com a BB8 foi muito boa, até porque eles continuaram minoritários, eu continuei majoritário e continuei tendo autonomia e o controle da minha própria empresa aqui. Aí também cabe muita coisa no meio, que eu acho que vai ficar longo, mas tem algumas coisas importantes a pontuar, né? E, que foi quando chegou ali por quando chegou em 2012, 2011, 2012, os meus sócios ingleses, que já eram pessoas mais velhas, né? Eu era mais novo na associação, eles falaram: Alexandre, a gente quer vender. A gente recebeu uma oferta, porque o Publicis Group tinha acabado de comprar o Leo Group, e obviamente estava numa fase expansionista de aquisição. E eles querem comprar a BB8 e a gente ouviu uma oferta, gostamos, a gente pensou no nosso futuro também e acho que a gente vai vender. Mas nós temos um problema. Falei, qual é? Você. Falei, eu achei que era a solução. Qual é o problema que eu sou? O problema é que é o seguinte, a Neogama, dos 7 escritórios que a gente tem no mundo, a Neogama e o escritório de Londres são os maiores, são os que representam a maior percentagem de lucro da nossa receita, do nosso lucro, né, do nosso EBITDA. E, portanto,
não dá para comprar a BB-8 sem comprar a Neo Gama. E a gente, como você é muito mais novo que a gente não sabe se você quer vender, né? Falei, ué, pergunta para mim, né? E aí, como bons ingleses, falaram, ok, você estaria disposto a vender? Falei, olha, se a oferta for tão boa, ou melhor que a que vocês têm, sim. E aí eles efetivamente conversaram com o Publicis Group sobre isso, porque eles estavam sendo, inclusive, os intermediários nessa conversa com o Publicis, e a gente iniciou uma negociação pela compra da Neo Gama e da BB-8, que foram dois ativos que foram comprados separadamente, porque o ativo Neo Gama tinha autonomia, como eu falei, em relação ao resto da rede, né? De novo, essa negociação é um livro muito divertido, muito estressante, muito culturalmente interessante também, porque você acaba vendo as diferenças que existem entre uma visão de um francês para fazer negócio, a visão de um inglês para fazer negócio, com a visão de um brasileiro para fazer negócio. Esse negócio tinha tudo para não dar certo. Essa negociação tinha tudo para ser abortada. Ela teve várias vezes a ponto de não acontecer, por causa exatamente desses interesses e visões, né, sobre querendo pagar o menor preço, o Alexandre querendo vender pelo maior preço, e a BB-8 presa, querendo que faça o negócio de qualquer maneira, porque se o negócio com o Alexandre não sair, não sai o nosso. Então foi uma aula de vida, né? Muito interessante. No final, a gente chegou a um acordo depois de 1 ano e meio de muita batalha. Eu indiquei um deal maker para, obviamente, fazer esse processo de merger and acquisitions com o Publicis, que eles são uma empresa estruturada. Eu sou um empresário brasileiro, independente, pequenininho, sozinho. Não dá para entrar na jaula dos leões sem um domador de leão junto. E esse cara era o domador de leão, que era o Pércio da estátua. Né? 1 ano e meio fazendo isso, a gente chegou no... Eu diria que a gente chegou num ponto fair, um multiplicador de avaliação do valor da agência perto de 12, é um múltiplo que não existe mais hoje em comunicação, nesse mercado. E é como a gente tinha um EBITDA, uma margem muito grande, obviamente esse multiplicador foi muito vantajoso na hora de avaliar o valor da agência. Feito isto, os dois sócios, o John Hegarty e o Nigel Bogle, eles saíram da operação, mas obviamente eles precisavam, o grupo precisava, né? E a Publicis também precisava, que um dos sócios ficasse na operação, porque os clientes estavam lá, eles não tinham nada a ver com essa venda, eles não poderiam ser prejudicados por ela, tinha que ter um olho de dono engordando boi, pelo menos um, né? E aí o John Hegarty me indicou para ser o COO da rede global BB-8, até em nome da manutenção do valor da empresa no pós-venda, que a gente tinha aí uma escrow account, a gente tinha coisas que valorizavam a empresa para depois da venda. Né? Eu aceitei esse cargo de CEO global, que foi também uma experiência interessante. Fiquei nele por 4 anos, e foi a primeira vez que um brasileiro liderou uma rede global de agências. O que também não era um objetivo que eu tinha posto na minha carreira, mas que acabou acontecendo, né? E me deu uma visão internacional para negócios e comunicação, que de uma certa forma eu já tinha, porque fazia parte do board da BB-8 antes, mas que aí eu tive que ficar realmente à frente disso e ver tudo que estava acontecendo por 4 anos. Quando chegou em 2017, o meu earnout já tinha terminado, a minha obrigação contratual com a venda também já tinha terminado, e eu tinha a opção ou de continuar agora como executivo,
sair para fazer outra coisa ou não fazer nada, né? Como muitos da minha profissão saíram porque chega, deu. Agora eu quero aproveitar a vida e não quero mais propaganda ou comunicação na minha vida. Eu sou um pouco diferente. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, assim, e eu gosto muito de reinventar, de fazer coisas novas. E ali eu vi, ao mesmo tempo, que estava acontecendo uma coisa no mundo, que está acontecendo agora mais agudamente, que é a total reinvenção, inclusive de várias indústrias, mas principalmente da indústria de serviço em que eu estava inserido, né, que eu estou inserido. E essa reinvenção me fez a pensar num modelo novo, que enquanto eu estava na Neo Gama, nos últimos anos, eu estava desenhando, né, estava pensando nisso. E aí eu comuniquei ao grupo que eu não, no começo do ano, que eu não ficaria até o fim do ano, quer dizer, que no fim do ano eu me desligaria, eu fiz os 6 meses de aviso prévio, e que eu estaria saindo, né? E eles tinham uma opção, na verdade o grupo tinha uma opção. Se eles não quisessem que eu saísse, eles tinham que me remunerar de um certo valor, quase como uma compensação para reter, né, para reter a pessoa. Caso contrário, eu estaria livre para fazer. Essa era uma prerrogativa do grupo, que eu torci muito para não ser exercida, obviamente. E que eles não exerceram, graças a Deus. Então, chegou ali na hora final, eu falei, estou livre para empreender. Publiquei, inclusive, uma anúncio de página inteira no Estadão, dizendo 2018 é ano de empreender. Né? E que eu assumia publicamente o fato de que eu estava deixando aquele negócio, mas que eu iria fazer outro. Daí fiz essa passagem, né? E aí eu torci por uma outra coisa, né? Que eu acho que é muito importante e não acontece muito. Eu não gostaria de ver uma agência que eu criei com o meu nome existindo de outra forma sem mim. Principalmente, talvez, sendo até aquilo o antítese do que ela sempre foi. Porque quando o grupo compra a empresa, ele leva a marca. Então, era de direito, por exemplo, o Publicis poderia pegar a marca Neo Gama e fazer o que quisesse com ela. Né? Eu queria muito que isso não acontecesse. Eu não queria ver uma DPZ que não tem DPZ, que virou uma casca, que não tem nada mais a ver com aquilo que ela foi. E como tantas outras tem aí, né? Eu sempre fui muito contra isso. Eu acho que as coisas têm que ter começo, meio e fim. E o fim tem que ser legal, né? Você não pode virar um zumbi andando por aí. E muitas dessas agências são zumbis andando por aí, só com a casca nesse mercado. E eles eles transferiram os clientes, ou tentaram transferir os clientes, não foram muito bem sucedidos nisso. Mas efetivamente a marca Neo Gama, a agência Neo Gama, deixou de existir, o que para mim foi muito bom, foi muito importante, pelas razões que eu já pontuei aqui. E aí eu fiquei livre também para poder fazer um negócio aí com uma outra cara, com outras características, que é o presente que eu estou exercendo agora. Aí o meu olhar, a partir dessa mudança de paradigma, dessa mudança de era que a gente está vivendo, a minha grande preocupação foi desaprender. Desaprender no sentido de selecionar aquilo que foi muito útil até então e jogar fora, pela janela mesmo, aquilo que é peso morto e que atrapalha a tua velocidade de adaptação. Isso é meio óbvio de falar, mas o que não é óbvio nisso é que é muito difícil ver o que você tem que manter e o que você tem que jogar. Né? E nisso eu sempre faço um processo de autoconhecimento e checagem o tempo todo, e tem que ter uma humildade empresarial e profissional para dizer, legal, isso aqui que você sabia, você construiu muita coisa em cima, não tem mais exatamente o mesmo valor. O que tem mais valor agora é isto aqui. E isto aqui você tem que aprender. Né? Então eu passei 2 anos
na verdade, colocando para dentro do meu perfil uma outra visão sobre tudo que cerca o serviço de comunicação. E, na verdade, eu acabei chegando a uma coisa mais ampla, que é ligada à inovação, e não apenas à criatividade ou à comunicação. Na verdade, na inovação, a criatividade é muito importante. A criatividade é um combustível da inovação. O que inovação é o ato, né? É o produto final, é aquilo que realmente você faz, mas para o qual você precisa como energia de criatividade. Então eu falei, eu vou definir meu escopo de uma maneira um pouco maior. Eu vou aí vamos dizer assim, numa visão de marketing, eu vou trabalhar com o conceito expandido do meu expertise. Até onde eu tenho elasticidade de expertise, até onde a marca Gama vai, vamos dizer assim, consegue ser elástica no seu expertise para englobar mais expertises, né? E foi esse exercício que eu fiz e delimitei o meu campo de uma certa forma, da maneira como está estruturado hoje, ligado, tendo a inovação como valor central. Então, a Innovination, e o nome já é um conceito, né? Eu acredito muito no poder das palavras e, embora eu não seja um cara religioso, eu acredito em alguma coisa superior e também eu faço sempre uma analogia que eu tenho a minha Santíssima Trindade, né? Que é palavra, imagem e música. Eu acho que essas coisas são a alma da comunicação e da criatividade aplicada à comunicação, né? Então, aí eu cheguei para algumas pessoas, fiz um check dessa visão sobre inovação, que foi muito interessante, e construí um conceito de hub de inovação. A Innovination é um hub de inovação, né, em que vários segmentos diferentes, tem a indústria, tem o comércio e tem também o serviço, que é de onde eu venho, são todos passíveis de serem. Eu defini um certo escopo de negócios possíveis dentro desse conceito e criei um hub de inovação com algumas empresas, que já estão se ampliando. Então, dentro dela, a gente tem 3 empresas do segmento de serviço em comunicação, que é design, conteúdo e eu chamaria de agência, embora eu não consiga mais usar essa palavra para definir o que a gente faz, eu não agencio mais compra de mídia só. A gente até faz isso, mas não é isso que define o que é a missão de uma empresa como essa hoje em dia. Então, quando fala assim, está trabalhando com uma agência, os clientes estão trabalhando com agências, só o uso dessa palavra já eu acho que contamina possibilidade de novo, né? Já limita você, já coloca você dentro de uma caixa. Mas na falta de alguma palavra nova que tem que aparecer, e eu já me esforcei para ver se eu acho, a gente tem que continuar dizendo isso, senão os clientes potenciais nem sabem, nem entendem o que você quer fazer. Mas o que você faz? Eu falo, você é agência. Não, eu não sou, mas tá bom, eu sou. Existe uma dificuldade de entender o novo, não só de quem faz o novo, mas de quem tem que comprar o novo. Se quem tem que comprar o novo não reconhece o novo, você vai morrer na praia tentando vender o novo que o outro não entende, né? Então tem um período aí de adaptação desse mercado do lado dos homens de marketing, do lado das empresas, de entender exatamente o que eles precisam comprar, que não são os modelos antigos e a oferta de serviço antiga das agências de propaganda. Mas nós temos uma empresa que faz uma agência de propaganda, faz de outra forma, uma empresa de conteúdo, uma empresa de design thinking, design de uma maneira geral, do digital ao físico, e temos uma empresa de tecnologia e intermediação de negócios, né, de investimento em startups. E do outro lado do hub, que não são as empresas de serviço, tem alguns pilares em que eu tenho grande afinidade e acabei tendo experiência por conta da vida de empresário em comunicação e que eu investi em algumas empresas. Então, tem uma empresa que faz um carro, uma empresa de setor automobilístico em Liverpool, na Inglaterra, da qual eu sou sócio, e que faz um produto muito inovador e muito único, um carro chamado Mono, e que hoje é o queridinho da indústria de ponta de luxo automobilística na Inglaterra. Tem uma empresa de música e conteúdo musical, porque eu sou músico,
desde muito jovem. Eu só não segui a música como carreira, o que eu acho que, de uma certa forma, foi bom. Mas eu reconheço a importância dela na minha vida e reconheço que ela é um grande componente de tudo que eu faço hoje, quando a gente olha para a comunicação. E eu criei, então, uma empresa de música chamada Violab, que é dedicada ao violão brasileiro, a partir de um insight, porque 90% ou mais do acervo cultural brasileiro foi criado num violão. E ninguém nunca fez nada com esse insight no Brasil. Então, eu criei uma empresa chamada Violab, que hoje tem os principais violonistas do Brasil e tem conexões com alguns dos principais violonistas fora do Brasil, internacionalmente também, para promover musicalmente esses músicos e esse tipo de música, né? E desenvolver conteúdo, ter ação digital, realmente criar conteúdo vai ser o assunto em volta deste tema, né? E uma empresa, investimos numa empresa agora recentemente de entretenimento imersivo em Nova York, que já está em Atlanta, já está em Los Angeles, está indo agora para Nova York e Miami, e vai futuramente expandir para a Europa e vem para o Brasil também. E é essa coisa de você viver o entretenimento de uma forma nova, em que você entra na projeção imersiva em um lugar de mais ou menos 2.500 metros quadrados e você é parte do que está sendo projetado ali. É a primeira empresa constituída e focada em entretenimento imersivo do mundo, e teve vários investidores, né? Houve um round de investimento no Brasil, e eu, na verdade, represento o grupo de investidores brasileiros nela. E a mais nova empresa, que em breve eu vou estar falando dela também, é uma empresa voltada para o segmento de games. Games hoje é um negócio maior que a indústria de filme e música somados. Porque, na verdade, games ele é uma linguagem, não é um entretenimento apenas. A comunicação vai passar por games. A linguagem de gamification, né, de gamificação, é uma maneira de engajar consumidor, de engajar a audiência. O drive de jogar, de ser gaming, fazer gaming, é uma coisa que já vem na geração Z automaticamente. Então, todos os novos consumidores, eles têm esse DNA de olhar para game e entender a lógica do game. Então, eu investi numa empresa de games inglesa, que está sendo lançada agora no começo do próximo ano, e o Hub também vai ter essa empresa no seu, vamos dizer, no seu arcabouço. Então, a Innovination hoje é a minha visão de comunicação, mas muito além da comunicação. Mas eu diria que comunicação faz parte de tudo que está aí. Porque eu sempre digo isso, escrevi agora um artigo para a Globo em que eu dizia exatamente isso, a comunicação sempre vai ser necessária, sempre vai ser importante. Ela é, numa linha de montagem de um produto, ela é a última fase da linha de montagem. Então, uma empresa que acha que a comunicação é externa ao seu processo de fabricação e produção está equivocada, porque depois de construir um produto numa linha de montagem, você tem que construir a percepção desse produto na cabeça do consumidor. E essa última fase da linha de montagem acontece na cabeça do consumidor mesmo, mas ainda é linha de produção. E quem produz isso somos nós na área de comunicação. Então, eu não vejo o meu trabalho dissociado da fabricação ou produção de um produto. Para mim, ele está na mesma linha de montagem. Então, qualquer que seja o negócio, qualquer que seja o produto, a comunicação está lá, mesmo nesses todos que eu falei paralelamente. Então, para mim, a Innovination é isso. O jeito de operar é muito diferente. Eu sou uma empresa muito fluida e muito líquida. A gente trabalha com uma lista de colaboradores de mais de 200 nomes, mas eles não são meus funcionários. Eles são os meus colaboradores e a gente trabalha em cooperation por job, por tarefa, por demanda, desde o final de 2018. A empresa já nasceu assim. Então, quando veio o Covid, a primeira empresa a trabalhar 100% remota nessa área
fomos nós. E não por causa do Covid, porque esse já era o modelo. Eu queria um modelo que fosse assim, o cliente me perguntasse, onde é a sua sede? Você, onde você quer que ela seja? Você quer que ela seja no seu celular, no WeWork, na sua empresa, no meu endereço? Onde você quer que ela seja? Porque isso não é mais relevante. E olha, a diferença para mim foi muito grande, e compreender isso para mim foi muito importante, porque o meu negócio anterior, chamado Neogama, ele era o lugar. Eu construí um lugar de 6.000 metros quadrados, que era uma fábrica de ideias, e você entendia o produto final entrando no lugar. Então, eu tinha total adesão e conhecimento da importância do lugar para o meu negócio, né? Eu sempre dizia lá na Neogama que a gente tinha que aprender isso com a igreja, com as igrejas, com a igreja católica, com qualquer for, com a muçulmana. Você constrói um lugar para abrigar a tua fé. E esse lugar ele tem que incorporar os valores dessa fé visualmente e na energia e no ambiente que tem. E a Neogama era isso, você entrava, você entendia o que a gente acreditava. Eu não precisava dizer para você, para qualquer um, que aquilo era uma empresa criativa. Você olhava para a empresa criativa. Ela praticava nela mesma essa crença, né? Desde a arquitetura, que é outro expertise que eu dou muito valor à arquitetura, né? Neste novo cenário, nestes novos tempos, em que Zuckerberg muda o nome de Facebook para Meta, porque ele viu que o Meta Universe é o nome do jogo novo, o lugar físico não é mais aquilo. Ele é outra importância, é outro sistema de trabalho, é outro modo de existir, de coexistir, onde o físico e o virtual estão juntos. Eu até digo para o meu pessoal que o Zuckerberg, se isso não fosse importante, você não mudaria o nome de uma das empresas mais criativas e lucrativas do mundo como positioning. Ele mudou para o nome que representa o ambiente onde ele quer estar. Porque ele quer estar dono desse ambiente, ele quer se posicionar como o ambiente que ele quer criar. Como fiz a Innov Nation, eu queria ter inovação no meu negócio, né, no meu DNA. Então, isso já é uma clara indicação de que estar remoto ou não é mais o assunto relevante. Você tem que estar remoto, tem que ter capacidade remota, e você, com isso, tem milhares de possibilidades novas de fazer negócios, né? E a Innov Nation já nasceu assim antes da Covid. Então, hoje, eu estou me divertindo muito, eu estou exercitando partes da minha musculatura cerebral que a gente não sabia que existia, criando coisas novas, o que para um criativo é fundamental. Mas tudo isso tem uma visão de marketing. E aí a gente entra no assunto um pouco mais central, que é o marketing, né? Tudo isso que eu falei, obviamente, está inserido numa visão de marketing estratégica. O marketing permeia tudo, né? O marketing tem a grande virtude de não ser um conjunto de regras que fecha ele em algum período no tempo. O marketing tem um conjunto de regras que libera ele para qualquer período no tempo. E, portanto, ele é uma disciplina aplicável em tudo, a qualquer momento, né? Obviamente, a gente tem que ter sempre novas cabeças articulando os conceitos de marketing dentro de um novo contexto, né? Mas usando sempre esse arcabouço estrutural que o marketing dá para você se comportar da melhor maneira dentro desse contexto novo. Então, eu vejo esse o valor do marketing, e mesmo quando eu estou fazendo aqui um rompimento, uma inovação, uma mudança radical, que o mundo está vivendo de maneira muito mais ampla, ela tem que ser feita, eu vejo, ela tem que ser feita para ser bem sucedida, obrigatoriamente de dentro de uma visão de marketing. Nós vamos ver, inclusive, a aplicação do marketing em coisas que para algumas pessoas é um contrassenso, como aplicar o marketing para algo que não necessariamente vai dar lucro, né? Quando a gente sabe que o marketing pressupõe a sustentabilidade da empresa onde ele é usado, né? Mas eu acho que mesmo nesse contexto novo, em que a gente vai estar transformando o planeta, existe uma necessidade grande de transformar o nosso modo de vida, né? E eu já sentia isso desde 2007, quando eu tive aquela ideia do Banco do Planeta para o Bradesco.
Eu acho que agora essa visão não é mais uma visão, agora ela tem que ser uma ação. E é impressionante como essa ação está sendo rápida para alguns setores e está tendo resistência muito forte, compreensivelmente, de outros setores, né? Mas a visão de marketing vai ter que estar toda essa mudança necessariamente. Eu acho muito importante que a gente tenha uma iniciativa, no caso, uma academia que defende o marketing brasileiro, como se diz, por várias razões. As mais óbvias eu não preciso dizer, mas tem algumas que eu acho que são importantes serem reafirmadas, né? Eu ouvia muito essa distinção, essa é uma empresa de marketing, aquela é uma empresa não de marketing, uma indústria, uma empresa voltada mais para a parte industrial do que para o marketing. E eu sempre achei essa distinção uma loucura, né? Porque uma empresa tem um objetivo necessariamente determinado quando ela precisa ter um consumidor. Quando você tem um consumidor, você precisa ter marketing. Porque a única maneira de você traduzir seu produto para a linguagem do consumidor é via marketing. É o marketing que faz essa transposição de uma maneira mais ampla, né? Essa é até apenas uma das grandes atribuições do marketing. Obviamente, todo o estruturamento da operação interna envolvendo consumo e produção passa pelo marketing. Então, eu nunca entendi muito essa distinção. Eu via isso mais como uma maneira de empresas que não tinham se modernizado e valorizado o marketing se defenderem de não terem feito isso. Mas os exemplos de empresas de marketing, que loucura falar isso, mas bem-sucedidas são inúmeros, são óbvios, né? Não preciso aqui Coca-Cola, várias, inclusive a Coca-Cola, que não é uma empresa necessariamente nova, mas ela é uma empresa uma grande empresa de marketing, né? E tem você vê isso no próprio Vision Statement da Coca-Cola. O Vision Statement da Coca-Cola no começo, eu não sei se ele continua o mesmo, mas ele dizia tudo sobre a importância da visão de marketing e distribuição, né, para ela, que era, em inglês, era the C, a letra C, the C in every water tap, a letra C em todas as torneiras, porque o americano tem o C de água cold e o H de água hot. The C in every water tap will stand for Coke. Vai representar a Coca-Cola. O que ele dizer com isso? Uma visão de marketing de que a Coca-Cola estaria em todos os lares do mundo. Então, quando você tem uma visão baseada nesse tipo de conceito, você necessariamente vai ter que estruturar em termos de marketing e, obviamente, distribuição, é chave no caso da Coca-Cola, para você atingir esse objetivo. Então, assim, essa é a primeira coisa. Assim, não dá para conversar sobre negócios sem falar de marketing. Mesmo que você não queira falar, você estará falando de marketing, de uma maneira ou de outra. E a outra coisa que eu vejo é o seguinte: precisar defender o marketing é um statement que pressupõe que ele está sob ataque, sob desvalorização, sobre alguma coisa que pressupõe que não está sendo reconhecido. Eu acho que tem, historicamente, nos últimos anos, a valorização dentro de empresas de outras áreas, como a área de procurement, o segmento financeiro. A gente via muito essa coisa de que o CFO é mais importante do que o CMO, e por aí afora. Eu, obviamente, não acredito nisso, e eu sei que todas as áreas têm a sua importância específica, né? E com exceção do CEO, vamos dizer assim, que tem a função de ser maestro, não existe assim ter que defender o marketing da importância do departamento financeiro de uma empresa, entendeu? Eu acho que existem empresas que não dão a devida importância a uma área ou a outra, e isso é um fato, né? Mas o marketing acho que devia partir de uma realidade que é a seguinte: vamos valorizar a importância do que nós fazemos, sem necessariamente ter que defender no sentido mais
de postura defensiva. Eu acho que vai ser uma postura mais agressiva, inclusive. Não acho que o marketing precisa de defesa, acho que o marketing precisa de ataque. Então, eu acho que ter uma academia é muito bacana. Mas se eu fosse técnico da academia, o meu esquema tático seria de jogar no ataque, não seria de jogar na defesa. Porque se tem um time que tem condições de jogar no ataque, é o marketing. Então, fazendo essa alusão com o futebol, eu quero dizer o seguinte: a academia tem chance de criar inúmeros programas, criar inúmeras oportunidades e jogar efetivamente no ataque, de mostrar o valor que o marketing tem e apoiar o marketing dessa forma. Então, eu mudaria, eu disse assim, a academia existe não para defender o marketing, mas para colocar o marketing no ataque.